Ilustres amigos do canal, tudo bem? Qual o melhor investimento no Tesouro Direto para você? IPCA, pré-fixado ou Tesouro Selic? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Um comparativo trazendo informações de juros, de inflação e comparando alguns títulos para você entender qual, na minha opinião, é a melhor para você. Vini Invest, o canal que investe em você com vídeos diários e aos finais de semana, vídeos exclusivos no clube de membros para você aprender tudo sobre Tesouro Direto. Vamos lá, vamos começar primeiro trazendo para você a informação da inflação histórica no Brasil. Eu trouxe aqui mais ou menos 5 períodos diferentes. Primeiro período, eu peguei de 2021 a 23. Vini, mas aí são só 2 anos. Não, 2021 completo, 22 completo e 2023 completo. 3 anos fechados. O acumulado deu 22,77. Não é para você tirar aí a divisão por 3 para chegar na média ao ano, que é a última coluna. Não, estamos falando de juros compostos. Não é assim que você faz esse cálculo. Veja que vai dar 7% aproximadamente ao ano. É porque realmente a inflação nesses últimos anos foi alta. Só que se você olhar os demais períodos, como por exemplo nos últimos 5 anos, olha a inflação média que está em negrito, 5,75% em média, ano a ano. Olha para 10 anos, 5,95% ao ano. Olha para 15, 5,94%. E em 20 anos, de 2004 a 2023, repara aí o que nós temos para você entender. Estamos falando então de 5,81%. Em outras palavras, a inflação no Brasil está girando aí entre 5,8% e aproximadamente 5,95% se pegarmos um intervalo de 5 anos a 20 anos. Em outras palavras, traduzindo, historicamente, a inflação parece que é um mal que vai continuar no país. Então você precisa gravar essa primeira informação. Inflação no Brasil parece ser uma constante. Tá aí para você. Para te auxiliar também, eu vou trazer aqui a nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic e a mesma análise para o mesmo período, 3, 5, 10, 15 e 20 anos. Repara aí na coluna da direita que em 3 anos a média foi de 9,75. Depois, quando nós pegamos para 5 anos, caiu bastante. Vini, o que aconteceu que essa taxa Selic caiu? Você lembra que nós tivemos aquele problema de saúde pública internacional, que os juros no Brasil ficaram próximos de 2% durante mais de um ano? Então é isso, puxou essa média para baixo. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que a nossa média de taxa de juros está girando aí entre 9,24 a 10,74. Mais ou menos esse intervalo quando pegamos de 10 a 20 anos. Então grava, os juros têm que ser maiores do que a inflação, senão não faz sentido como você vai combater a inflação com juros pequenos. Agora é que vem a parte importante desse vídeo. Se você já entendeu até agora, dá aí aquele super like, porque volto a dizer, o intuito é sempre te ajudar. E olha, se você não sabe as novidades do canal, clica aí na descrição desse vídeo, porque já tem novidade. Painel do Tesouro Direto já rodando aí para você que queira realmente fazer parte desse grupo que recebe o painel atualizado diariamente e de forma automática. Todas as melhores taxas e os melhores preços. Clica aí que você vai entender. Vamos lá, vamos falando então aqui, comparando agora a inflação, a taxa de juros e qual seria o mínimo que você precisaria ganhar. Então olha aí novamente a nossa tabela. Se pegarmos a inflação média, que é a segunda coluna, de 7,08% e colocarmos do lado a Selic média no mesmo período de 9,75%, significa que nós deveríamos ter uma taxa de IPCA de 2,49%. Vini, que taxa é essa? É a taxa que você usa para comprar o seu título. Aquela que quando você vai comprar, você decide se investe ou não. Repara, na última coluna da direita que eu fiz os mesmos comparativos, no mesmo prazo.
3, 5, 10, 15 e 20 anos. Por que isso? Para olharmos tanto um período pequeno quanto períodos mais longos. Repare então que essa taxa do título, para igualar a Selic média, ela variaria de 1,74, que é a segunda linha aí no prazo de 5 anos, a última coluna. Em outras palavras, um investimento de 5 anos comprado com uma taxa de 1,74% igualaria essa Selic média. Só que veja que o mais alto que chegou foi 4,66%. Vini, aonde é que você quer chegar falando isso? Primeiro ponto, eu já falei para você que aqui a inflação no Brasil é alta. Segundo ponto, em razão disso, os nossos juros também são altos. Terceiro ponto é que com as taxas nos níveis atuais, para qualquer título IPCA, está melhor do que essas taxas. Em outras palavras, se você souber comprar um título e segurar esse título por um bom período de tempo, você vai estar ganhando mais do que os juros. Vini, ainda não entendi direito. Tá aqui, ó. Agora você vai entender para não ficar qualquer tipo de dúvida. Eu reduzi os prazos de maneira de tentar comparar para você somente os títulos IPCAs que estão disponíveis no Tesouro Direto. Então veja, o prazo de 5 anos se assemelha ao IPCA 2029. É essa a primeira linha. Inflação média nos últimos 5 anos de 5,75. A taxa mínima do IPCA, ou seja, a taxa que igualaria a taxa Selic, seria 1,74. Na data que eu gravo esse vídeo, a taxa do Tesouro IPCA 2029 está 5,6. Em outras palavras, considerando o histórico dos últimos 5 anos, não há a menor dúvida que comprar o IPCA 2029 é muito melhor do que você investir no Tesouro Selic. Olha aí para 10 anos. Nós estamos em 2024. A segunda linha mostra 10 anos. Seria mais ou menos um IPCA 2034. Como não temos esse título, seria o IPCA 2035. Veja que a inflação média nos últimos 10 anos, que é a segunda linha, a segunda coluna, 5,95. Ao lado dela tem a taxa mínima do IPCA, aquela taxa que igualaria a taxa Selic, 3,11. Só que veja, a taxa do IPCA 2035 está 5,7%. É muito acima da taxa considerando os 10 últimos anos que nós temos. Em outras palavras, comprando esse título, segurando durante esse prazo, muito provavelmente você vai ganhar mais do que a taxa Selic. E olha aí para 20 anos, que é a última linha. 20 anos daria 2044. Então agora a comparação é com o Tesouro IPCA 2045. Veja que a taxa mínima está aí de vermelho para você ver, 4,66. Vini, mas subiu muito. Subiu muito porque quando colocamos um prazo mais longo, nós tivemos mais inflação no Brasil. Por isso teria que ser 4,66. Mas repara que a taxa do IPCA 2045 está em torno de 5,8%. É verdade que é a menor diferença, mas em todos os 3 títulos Tesouro IPCAs, seria mais interessante você comprar com essa taxa acima de 5,5%, que muito provavelmente você ganharia do Tesouro Selic. Só que você vai me dizer, ok, Vini, só que você está olhando para trás e a inflação para frente não deve ser essa. Ok, trago também essa tabela e gostaria que você olhasse para a última coluna. Veja que o mercado está projetando, de acordo com o levantamento do Banco Central, que ele faz toda semana, que é o Boletim Focus, uma expectativa de inflação girando entre 3,5% a 4%. Vou falar novamente para você, 3,5% a 4%. Nós estamos falando então agora de taxas muito acima desses valores. Em outras palavras, é bem provável que se nós tivermos uma inflação bem mais baixa, a Selic também vai cair. Talvez não de forma proporcional, mas certamente vai cair. Isso significa que, em que pese você ter uma rentabilidade menor no Tesouro IPCA, também vai ser acompanhada por uma rentabilidade menor no Tesouro Selic, em razão da inflação estar mais baixa. Acho que agora não há qualquer tipo de dúvida nesse comparativo para esses 3 tipos de título, sem dizer que o Tesouro IPCA te protege da inflação. Mas talvez você tenha ficado em dúvida em relação ao pré-fixado. E é sobre isso que eu vou falar. Só que antes,
Se você tem dúvidas sobre investimentos financeiros, eu quero te convidar para fazer uma mentoria, um serviço de uma videoconferência de 1h30 comigo, que eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre investimento. Vou te mostrar o cenário macroeconômico brasileiro e também mundial e falar para você qual é a minha visão a respeito dos investimentos. Você tem alguma dúvida? Não está entendendo direito a sua carteira? Está com prejuízo? Ou mesmo você tem alguma outra necessidade? www.vininvest.com. Aqui em Soluções Financeiras, você tem aqui como você agendar a sua mentoria e vai então entender um pouco melhor. Se você quiser, me mande um e-mail. Está aí na sua tela o meu e-mail, cursovininvest@gmail.com, bem como o meu WhatsApp. Eu vou te explicar em detalhes como é que funciona esse serviço. Para finalizar então, eu falei para você que eu ia comparar também com o pré-fixado. Será que vale mais a pena ou não? Repara essa última simulação. Agora eu só trago duas linhas. Por que duas linhas? Para se aproximar dos títulos pré-fixados. Lembra que eu levantei durante os últimos 5 anos que daria em 2029? Nós não temos atualmente no Tesouro Direto disponível para compra, porque para venda nós temos, mas disponível para você investir um título pré-fixado que vença em 2029. Mas nós temos 2027 e 2031, que é essa última coluna. Repara que está dando 10,10% a taxa do 2027 ou 10,93% a taxa do pré-fixado 2031. Veja, é muito distante da rentabilidade do IPCA, considerando aí a inflação histórica dos últimos 5 anos. Veja, novamente estou olhando para o histórico. Se nós tivermos uma inflação menor, talvez, caso ela caia bastante, passe a compensar o pré-fixado. Não é o cenário atual que estamos verificando. Para os próximos 10 anos, nós temos aí o pré-fixado 2031, próximo dessa data, que seria em 2034. Novamente, a taxa estaria muito diferente de uma taxa do Tesouro IPCA. Em outras palavras, aonde é que eu quero chegar? Se considerarmos o histórico de inflação e o histórico de juros, não tem dúvida que o Tesouro IPCA é melhor. Um ponto de atenção, desde que você leve ele até o vencimento. Marcação a mercado deve ser consequência de um bom investimento. Se você ficou na dúvida, não entendeu direito, quer saber como é que eu fiz os cálculos, enfim, tem alguma dúvida financeira, Mentoria Financeira vai ajudar você a esclarecer todas as suas dúvidas. Clica aí na descrição do vídeo, mande um e-mail que nós vamos agendar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito, revisem esse vídeo especialíssimo. Um abraço e até o próximo vídeo.